Julgo os itens que se seguem relativos a aspectos diversos do cenário geopolítico mundial. Questão número 46. A descoberta de petróleo na camada pré-sal do leito oceânico do litoral brasileiro representou um marco para o desenvolvimento econômico do país e possibilitou o aproveitamento de mão de obra altamente qualificada de que o país dispõe para o trabalho de pesquisa e extração do petróleo nos nossos poços. Bom, pessoal, vamos fazer agora aqui uma pequena análise. Essa questão da descoberta do petróleo no pré-sal, isso aí já era previsto, inclusive, cair nos concursos atuais, porque está em jogo no Congresso Nacional, a questão passou até agora pelo Supremo Tribunal Federal, a questão dos royalties, na distribuição desses royalties na questão do pré-sal. Os estados que são exploradores querem, na realidade, um certo controle sobre esses royalties. E outros estados que não são, na verdade, produtores de petróleo, discutem a melhor divisão desses royalties, né? E que venha a favorecer esses estados que não são produtores de petróleo. Mas, afora isso, a gente tem que analisar que a descoberta do pré-sal, né, o petróleo nessa camada do pré-sal, a gente tem que observar que vai elevar o Brasil a um dos grandes produtores de petróleo, provavelmente o 8º, 9º produtor de petróleo no mundo, né? Então, observe a questão onde a banca examinadora, ela coloca aí que o Brasil dispõe de uma mão de obra, né, aproveitamento de uma mão de obra extremamente qualificada, né? Aí a gente tem que analisar o seguinte, essa mão de obra, né, qualificada, que é a questão de respeito, torna o enunciado da questão totalmente falso. O aproveitamento de mão de obra altamente qualificada de que o país dispõe para o trabalho de pesquisa e extração do petróleo nos nossos poços. Então, dispõe de mão de obra altamente qualificada, isso aí, na realidade, deixa a questão errada. Então, essa questão número 46, ela deixa um pouquinho a desejar em se tratando de mão de obra altamente qualificada. Então, 46 ficaria falso. Bom, pessoal, essa questão de número 47, ela diz respeito à questão do Oriente Médio. Nós sabemos que o Oriente Médio hoje é varrido desde a questão do Egito, com a chamada hoje Primavera Árabe, e a Síria, um dos países do Oriente Médio, passa por uma questão muito séria, né? Agora, a gente tem que levar em conta uma coisa, que a Síria, ela é vizinha ao norte com Israel. E Israel já teve sérios problemas com esse vizinho, até porque já houve, inclusive, né, uma invasão israelense sobre a Síria, uma invasão que, inclusive, é intitulada Paz para a Galileia. Então, o governo sírio, na realidade, sempre deixou a desejar em relação, né, a uma relação amistosa com o seu vizinho de Israel. Então, Israel tem sempre um pé atrás em relação a essa fronteira com a Síria. É uma área extremamente militarizada por Israel, né? Ali você tem as colinas de Golã, você tem a fonte nascente do Rio Jordão e vai por aí afora. Então, recentemente, diante desse problema entre o governo de Bashar al-Assad e as forças revolucionárias que tentam tirá-lo do poder, o governo israelense reforçou sua fronteira ali no norte, quando o primeiro-ministro, né, Benjamin Netanyahu, ele propõe a criação de um muro para reforçar justamente a defesa nessa área fronteiriça. Então, observando a questão número 47, você tem aí, o primeiro-ministro de Israel anunciou recentemente a construção de um muro de segurança ao longo da fronteira de Israel com a Síria, em decorrência do temor de ataques terroristas e da formação no país vizinho com a eventual derrubada do regime sírio de um Estado Islâmico antisionista. Observe direitinho que Israel, como eu já disse, ele tem essa relação, né, de cuidado com essa fronteira ao norte, né, essa fronteira com a Síria. Então, essa questão de número 47 ficaria correta. E aí, pessoal, questão de número 48. O Brasil advoga, juntamente com outros países, a ampliação do número de assentos permanentes e não permanentes no Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas, órgão que detém capacidade jurídica para autorizar o uso da força e fazer cumprir suas decisões em caso de ruptura da paz ou de ameaça à paz e à segurança internacional. Vejam bem, olha, o Conselho de Segurança da ONU é o órgão mais importante que você tem na ONU, Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança ele é formado permanentemente por 5 membros. Em caso de ameaça de guerra, convoca-se mais 10, formando-se aí um total de 15 membros. O Brasil advoga justamente sua participação. O Brasil quer uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O presidente Lula lutou tanto por isso, né, discutiu essa questão, chegou ao ponto, inclusive, de mostrar o grau de avanço e desenvolvimento e de emergência do Brasil. E hoje, se você observar com carinho, o Brasil ele lidera as tropas de paz no Haiti. É importante isso aí. Então, como o Brasil lidera a participação, né, das forças de paz no Haiti, né, nas forças da ONU, isso já é um grande passo para o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Mas, quando você observa essa questão, né, o Brasil advogando juntamente com outros países a ampliação do número de assentos, ficaria correto. O Brasil está advogando, justamente pleiteando, né, essa vaga no Conselho de Segurança da ONU. Então, pessoal, a questão número 48 ficaria correto. Bom, pessoal, vamos agora para a questão número 49. Entre as personalidades que lutaram contra a poluição ambiental urbana, destaca-se a ativista cubana Ione Sanches, que esteve recentemente no Brasil para divulgar a recomendação da Organização Mundial de Saúde para que se reduzam os índices de poluição urbana, altamente nocivos à saúde. Pessoal, observe bem, a Ione Sanches é uma blogueira conhecida hoje internacionalmente e que faz uma política de oposição ao regime castrista. O regime castrista implantado em 1959 por Fidel Castro e que tem continuidade hoje com seu irmão Raul Castro. A blogueira Sanches, ela é justamente contra aquele governo que ela diz que é um governo ditatorial, que tem total controle sobre a sociedade, sobre o indivíduo, e que, de uma certa forma, tem uma censura muito forte dentro da ilha. E ela prega justamente contra o governo dos Castros dentro da ilha. Então, quando a questão aqui fala que ela está relacionada à questão ambiental, à questão da saúde, isso torna a questão falsa. Na verdade, Ione Sanches, ela está ligada à questão política cubana. Então, pessoal, questão número 49 ficaria falsa. Bom, pessoal, vamos agora à questão de número 50. O sistema elétrico brasileiro é constituído fundamentalmente por usinas hidrelétricas, complementado por usinas térmicas e fontes alternativas de energia, como a eólica, cuja produção apresenta vantagens como a baixa emissão de gases poluentes e a reduzida geração de resíduos, bem como um impacto sonoro desprezível e pouca transformação na paisagem. Bom, observem bem, o Brasil viveu um momento de apagão e hoje o grande medo da sociedade brasileira é voltar a essa questão do apagão. Assim sendo, é importante que o Brasil venha investir em seu setor elétrico. Nós temos aí, né, as hidrelétricas que são extremamente viáveis. Elas são viáveis por um lado, mas por outro lado elas agridem a natureza, gerando transformações aonde na realidade serão implantadas essas usinas hidrelétricas. Mas a questão fala que o Brasil, além de usinas hidrelétricas, está partindo para fontes alternativas de energia. Nós temos o nosso carro híbrido já, temos ainda a energia vinda da luz solar, temos a energia eólica e é essa a fundamentação da questão, onde fala que o Brasil enveredou pela energia eólica, que é menos poluente e além de ser menos poluente, ela transforma pouco a paisagem. Essa alternativa, essa questão número 50 ficaria então correta. Bom, pessoal, aqui nós chegamos ao fim do comentário dessas provas
Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. É pena que o nosso tempo é curto. Nós sabemos que o tempo é muito curto, mas ficou aí a mensagem do professor Ailton Novaes. Sucesso para todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus.